Está preparando a sua viagem para o Peru, mas ainda está com medo de errar? Então assista esse vídeo porque vamos te contar como foi a nossa viagem para o Peru agora em junho de 2024. Hi guys, me chamo Andressa e hoje nós vamos te contar como foi a nossa viagem para o Peru. E você deve estar se perguntando por que eu estou falando no plural, não é mesmo? É porque no decorrer do vídeo o Matheus vai aparecer, porém eu acho que vai aparecer só a voz dele. Mas enfim, vamos ao que interessa. Então, gente, essa foi a nossa primeira viagem juntos, foi a minha primeira viagem internacional e assim, foi uma viagem maravilhosa de verdade. Pelo incrível que pareça, é de acordo com a nossa organização, tudo certinho, da forma que organizamos, não passamos nenhum perrengue. Claro, separamos várias dicas para vocês, porque sabemos que quando a gente vai viajar para outro país, ainda mais a primeira vez, nós ficamos muito inseguros e por mais que a gente assista bastante vídeo, a gente sempre fica com o pé atrás. Então trouxemos um vídeo atualizado aí para vocês, porque como eu falei, a gente viajou agora em junho de 2024, foi uma época bastante boa, foi uma época assim, bem legal de viajar. E também uma época mais atual, né? Então vamos contar pra vocês como foi a nossa viagem do início até o fim. Ok, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. E o primeiro tópico que separamos pra vocês é a duração da viagem. Quantos dias nós passamos no Peru? Então, fizemos uma programação de 10 dias. Sempre lembrando que não são 10 dias exatos, né? Porque na verdade a gente conta como 8 dias. Porque o primeiro e o último dia sempre é a chegada e a ida. Então separamos aí 10 dias para fazer todo o nosso roteiro, os nossos passeios. É um tempo bom, eu acho que é o tempo mínimo, se você quer aproveitar assim com calma, é o tempo mínimo. Porém, a gente no final da viagem achou que deveria ter pegado mais dias, mas foi uma duração até que boa. Segunda coisa, como foi a organização da nossa viagem? Então, nós começamos a organizar a viagem de fato no início desse ano, lá para janeiro mesmo, porque, pelo incrível que pareça, a nossa viagem surgiu de uma brincadeira. O Matheus chegou em mim do nada e falou, vamos para Machu Picchu? A gente nunca tinha conversado sobre viajar agora no momento, a gente tinha vontade de viajar, mas na nossa cabeça, sei lá, a gente ia para os Estados Unidos e tudo mais, a gente nunca tinha pensado no Peru, nunca tinha passado na minha cabeça, já tinha passado até Chile e tal, mas Peru não. E ele chegou em mim e falou, vamos para Machu Picchu. Aí eu tipo assim, respondi, só que sabe quando você responde mesmo, mas querendo que dá certo, você entra na brincadeira, mas já com um pouquinho de seriedade? Então desde esse dia a gente começou a colocar essa ideia em ação e virou um sonho nosso. Aos pouquinhos foi virando realmente um sonho e a gente começou a ficar muito empolgado. Então nós começamos a organizar essa viagem com antecedência. Não foi um ano de antecedência, né? Foi mais ou menos ali uns 5, 6 meses. Então começamos de fato a organizar em janeiro. Como é que foi essa organização? A primeira coisa que a gente fez foi comprar as passagens. No nosso caso, a gente decidiu comprar a passagem por quê? Porque na nossa cabeça era tipo, comprei a passagem, então é um caminho sem volta. Depois das passagens, a gente pensou nos passeios. Então fomos pesquisar pelos passeios mais procurados, que as pessoas mais comentam. E aí começamos a buscar o roteiro. O Matheus que montou o nosso roteiro. E logo após os passeios, a gente veio pela última parte, que a gente sabe que é o mais tranquilo, que é a hospedagem. Então a hospedagem a gente comprou ali com mais ou menos 2 meses de antecedência, não foi, amor? A hospedagem? 2 meses de antecedência. Foi um ponto ruim porque tinha um hotel que a gente estava querendo se hospedar e a gente achou que ia ficar com um quarto disponível, porém, quando foi se aproximando da viagem, infelizmente não estava mais disponível, mas o hotel que a gente escolheu também foi bom. Agora vamos falar da parte burocrática, que são as documentações. As documentações é bem tranquilo. Não sei se vocês sabem, mas no Peru você consegue entrar apenas com o seu RG. Então não precisa se preocupar com o passaporte ou com o visto. No nosso caso, a gente optou em tirar o passaporte porque a gente tem interesse em fazer várias viagens, a gente quer viver de viagens, então pra gente era mais válido, então a gente levou tanto o RG quanto o nosso passaporte. Enfim, a imigração foi muito tranquilo, ele só perguntou quantos dias a gente ia passar, amor, foi isso? Foi quantos dias, hotel, o que a gente trabalhava aqui no Brasil. Coisas simples assim mesmo ali de rotina, então foi muito tranquilo. E também questão de vacinas, a gente pesquisou, a gente viu que eles não cobravam nenhuma vacina.
Porém, por questão de precaução mesmo de saúde, a gente atualizou todas as nossas vacinas. Eu fui com o meu SUS digital aqui instalado no meu celular, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E lá tinha todas as minhas informações de saúde, vacinas que eu tomei, se eu tomo algum tipo de remédio, enfim. Já vou aproveitar também para falar sobre a língua nativa deles. Se você precisa ser fluente para viajar ao Peru. Eu não sou fluente, o Matheus ele não é fluente. O que a gente entende é isso aqui, disso aqui. Então, para entender, foi bem tranquilo. Mas assim que você pega o voo, meu filho, esquece que não tem mais nada em português. É espanhol ou inglês. Então, se você não entende nada mesmo, acho melhor, sei lá, você já ir pronto com o Google Tradutor para você não ficar com informações erradas, né, na sua cachola aí. Agora vamos falar sobre o nosso roteiro dos passeios mais aclimatação. Foi o Matheus que fez toda essa organização e a gente pesquisando, as pessoas indicaram fazer um passeio começando da cidade de Cusco e depois indo para os outros passeios como Machu Picchu, Lagoa Mantai, etc. Lá em Cusco tem a questão da altitude. Aqui no Brasil a gente é acostumado a estar no nível do mar e chega lá a gente está acima do nível do mar. Então acaba que a gente passa mal, sente enjoo, dor de cabeça e isso pode dificultar a nossa viagem. Começamos com um passeio na cidade, que é um city tour. Depois fomos para Machu Picchu e depois escolhemos os passeios mais difíceis, que foi Lagoa Mantai, que é 4.000 e pouquinho de altitude, e por último a Montanha Colorida, que é 5.000 e pouco. Foram 5 passeios. Esses passeios mais tranquilos a gente fez dias seguidos. Machu Picchu a gente tirou um dia pra ficar ali e conhecer a cidade, como é um pouco cansativo você ir até Machu Picchu, porque é muito tempo de van, quase 2 horas de trem, então acaba que a gente não quis fazer o mesmo dia o tour pelo Machu Picchu, então a gente deixou pra fazer no dia posterior. E ainda ficamos com vontade de ficar mais um dia, né? Cara, a gente gostou muito de Machu Picchu Pueblo, gente, sério, uma dica aí. Se você puder ficar lá mais um tempinho, fica. Exatamente, e no vídeo de Machu Picchu a gente fala mais sobre, né? Exatamente. Então, essa foi a escolha dos nossos passeios, justamente por conta da aclimatação. Agora a gente vai para o próximo tópico. Locomoção e hospedagem. Então, optamos por uma localização mais perto do centro, porque foi o que foi indicado pra gente, que era muito mais prático, porque você consegue fazer tudo a pé. Nenhum momento assim, claro, fora dos passeios, a gente precisou de táxi, de Uber ou coisa do tipo. Mas já vamos avisando que lá tem ônibus, lá tem táxi, lá tem Uber a todo momento disponível pra você. Porém, a gente não fez o uso de nenhum, usamos apenas as nossas pernas mesmo e foi super tranquilo. A gente usou só van para ir para os passeios, mas já estava incluso em todo o pacote de passeio e tudo mais. Agora vamos falar sobre a nossa hospedagem. Como eu estava falando, a gente optou por escolher uma hospedagem próxima ao centro, justamente para a gente não ter que gastar com locomoção. Porque a gente sabia que próximo ali ao centro a gente poderia fazer tudo a pé e tem mais opções de lojas, de restaurantes, de farmácia, enfim, para a gente foi super tranquilo. Então foi um ponto positivo a gente, né, ter escolhido o hotel próximo ao centro, porque foi muito tranquilo pra tudo, gente. A gente tinha um restaurante ao lado do nosso hotel. A gente se hospedou no Hotel Sacha Centric. A gente vai deixar aqui o arroba pra vocês do Instagram deles. Lá foi bem tranquilo. É uma estadia, assim, rústica, mas um pouquinho moderna, não totalmente rústica. A gente gostou bastante de lá. É um local simples, mas é um local que valeu super a pena. Foi uma hospedagem muito boa. Mais importante, porque sem isso não tem viagem, né? Que é as formas de pagamento, o câmbio e o cartão que utilizamos. Essa parte quem tem mais propriedade para falar é o Matheus. Ele vai falar aí para vocês mais ou menos quanto de dinheiro vivo que a gente levou, qual cartão nós usamos, quanto de dinheiro a gente levou no cartão e como foi o câmbio lá. Pode falar, meu amor? Tá bom. Antes de sair daqui, nós pesquisamos bastante, né, no YouTube, muitas pessoas. Só que é muito relativo, depende muito do seu gasto, depende muito de quantos dias você vai ficar. Então eu pesquisei bastante, fui puxando de uma fonte, de outra, e acabei chegando em uma opinião, né? E acabei levando R$ 2.500 para comida e R$ 2.500 para gastos aleatórios, passeios e comida também. Porém, R$ 2.500 foi na nossa conta digital, né? Que foi na Wise.
inclusive, depois a gente fala um pouquinho mais sobre, né? Mas levamos R$2.500 na Wise, que convertido para dólar deu mais ou menos uns $500, foi mais ou menos isso. E levamos também R$2.500 físicos, que chegando lá a gente trocou por soles, que deu mais ou menos uma média de 1.600 soles. Mas sobre formas de pagamento, como eu falei, e acho muito bom ressaltar, tem que levar dinheiro físico. É bom você levar dinheiro físico porque tem muito lugar lá que eles não aceitam a famosa tarjeta, né, que é o cartão de crédito, ou de débito, na verdade, né? Eles não aceitam, então você tem que ter um dinheiro físico ali, efetivo que eles falam, né? Até para pagar passeios, coisas do tipo, é importante você ter. Às vezes até dá um problema no seu cartão e você passa um perrengue, então é bom levar dinheiro físico. Também leve físico e leve digital. É bom ressaltar, você tem que levar 2 bandeiras de cartão, uma Mastercard e uma Visa, né? São essas 2 bandeiras que eles aceitam lá e, assim, é ideal, né? Não precisa de mais do que isso. É bom ter as 2, né? Porque pode ser que um lugar não passe, outro lugar passe. Então leve as 2, né? Enfim, sem muito lero-lero, foi mais ou menos isso, né? É isso. Então no próximo vídeo a gente explica um pouco melhor sobre as formas de pagamento, como que você pode fazer, enfim. Vocês podem deixar aí nos comentários também dúvidas, né? E mais pra frente também a gente deixa os links pra vocês de tudo aí que a gente tá falando pra ficar mais fácil a sua pesquisa, né? Enfim, é isso. Agora vamos para o último ponto pra gente encerrar o vídeo, que é sobre o investimento. Valeu a pena todo o investimento que a gente fez na nossa viagem? Vou ressaltar aqui, vou deixar bem claro pra vocês 2 pontos. Dava pra gente ter economizado mais, mas no final das contas o investimento nosso valeu super a pena. Agora eu vou falar pra vocês justamente o porquê que o nosso investimento saiu um pouquinho mais alto. Como eu falei pra vocês, a gente começou a organizar a nossa viagem com 6 meses de antecedência. Só que algumas coisas precisavam ali, como por exemplo a passagem, pagar ali na hora. E a gente não tinha um fundo porque a gente não estava pensando em viajar. Então a nossa única solução foi parcelar a nossa viagem. Então, como vocês sabem, algumas coisas têm juros, então acaba que lá no final o investimento vai ficando um pouquinho mais alto. E outro ponto também, que tem agências lá no Peru que são bem mais em conta. Porém, também não tinha opção de parcelamento, era só o pagamento ali em dólar ou em soles. E como a gente não tinha esse fundo, a gente optou pelo parcelamento, fizemos uma pesquisa, inclusive não achamos nada, não achamos nem falando bem, nem falando mal, a gente se arriscou e eu vou falar pra vocês. A gente escolheu a Decolar pra fechar os nossos passeios e, gente, a gente fuçou, nós não encontramos nada na internet falando sobre esses passeios para o Peru. Então, a gente usou a Decolar, não temos nenhuma reclamação para fazer, contratamos os passeios ali separados, não foi tudo da mesma agência, então cada passeio a gente fez com agência diferente. Aconteceu de 1 ou 2 passeios ser a mesma agência, mas quem foi o intermediário ali, quem intermediou tudo, foi a Decolar. Então acaba que realmente é um pouquinho mais caro. Porém, nos deu a possibilidade de parcelamento em 10 vezes, sem juros, né, amor? Sim, mas assim, e foi bom. É mais caro entre aspas, né? Porque a gente viu também por agências de viagem bem renomadas e famosas e, tipo assim, tava muito mais caro, né? Só Machu Picchu que realmente, tipo assim, literalmente um gasto à parte. É um gasto à parte. Todos os passeios ele é mais caro. É como se fosse uma outra viagem que você tá fazendo dentro do Peru, porque, tipo assim, é muito caro. É muito caro. Em todos os lugares é muito caro, mas assim, vale super o investimento. A gente fala mais disso no vídeo de Machu Picchu, mas assim, incrível. Incrível Valeu mesmo, super realmente faz jus ao valor que a gente tem que pagar, né? Mas não passamos nenhum perrengue com os nossos passeios. Todos os nossos investimentos em hospedagem, em passagens e nos passeios valeu super a pena. Então é isso, guys. Se vocês quiserem saber sobre valores, como foi o custo total de hospedagem, passagem, nós vamos fazer um vídeo. Então é importante você se inscrever no canal para não perder. E também, se você quer saber detalhadamente como foi os passeios para Laguna Huamantai, Machu Picchu, já ativa o sininho também, porque em breve nós vamos postar um vlog completo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e se você vai para o Peru, eu te desejo uma boa viagem. Deixar exatamente, deixar seu comentário, sua dúvida, deixar seu like e sua inscrição. Então é isso, meus amores.
Até mais, tchau!